Flamengo e Vasco da Gama. 4-0 Flamengo. Cicinho. 5-1 Flamengo. Ui, Chico. 4-1 Flamengo. Marco Aurélio Cunha. 3-0 Flamengo. E aí, Ronaldo? 3-0 Flamengo também. 5-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Domingo tem Flamengo e Vasco no Maracanã. E o rubro-negro vai cheio de desfalques pro jogo. Olá, fã de esportes. O Flamengo treinou esta manhã aqui no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, continuando a sua preparação para o clássico de domingo no Maracanã, diante do Vasco, às 4 da tarde, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 46.500 ingressos já foram vendidos antecipadamente. Quem treinou normalmente foi o zagueiro Léo Pereira. Ele teve aí um corte na canela, não jogou no último jogo, levou pontos lá na Argentina contra o Estudiantes de La Plata, só não sabe ainda se vai começar jogando domingo ou vai ficar no banco de reservas. Léo Pereira foi homenageado pelo Flamengo pelos 300 jogos que completou com a camisa rubro-negra. Não só a minha carreira, mas a carreira de vários jogadores são feitas de altos e baixos. Eu acho que tudo serve de lição, de aprendizado, e é dessa forma que eu tento enxergar as coisas hoje. Eu acho que tudo foi um processo que eu tive que passar para me tornar a pessoa que eu sou hoje, o jogador que eu sou hoje. Então, como eu já disse ali agora no ao vivo pela Flamengo TV, eu sou muito grato por todos os momentos, sejam eles ruins ou bons aqui dentro do clube, porque tudo foi importante para minha trajetória como pessoa e como atleta. Independente de estar ou não na lista, se eu estiver, vai ser um sonho realizado, com certeza. Eu vou estar muito feliz e realizado com esse sonho. Se eu não tiver, vou estar torcendo por todos aqueles que vão estar lá representando o nosso povo, que eu acho que isso é o mais importante, independente de se eu estiver lá ou não, se outros jogadores não estiverem também. Bom, o corte está melhorando, eu acho que pouco tempo ainda. Não sei qual que vai ser a estratégia aí do Mister para esse jogo. Eu estava treinando somente na academia nesses dias, foi um corte profundo, levei acho que 3, 4 pontos na região, mas estou me recuperando, estou bem, hoje voltei para o campo e espero me recuperar ainda mais para que eu possa estar no domingo. Estarei lá, jogando ou no banco. Tá, então, para a Copa do Mundo, na lista do técnico Ancelotti no próximo dia 18. Situação do meia Arrascaeta. Ele foi submetido nesta quinta-feira a uma cirurgia na clavícula direita, fixação da fratura com placa e parafusos. Teve alta hospitalar esta manhã, foi para casa, onde ficará em repouso até a próxima segunda-feira, quando inicia o tratamento aqui no CT Ninho do Urubu. A previsão inicial é de 45 dias fora de condições de jogo. A dúvida é se ele vai conseguir disputar a Copa do Mundo pela sua seleção, a seleção do Uruguai, já que a Copa do Mundo é daqui a 40 dias. O Arrascaeta vai perder 9 jogos até o início da Copa do Mundo pelo Flamengo, incluindo o jogo da 17ª rodada, um jogo muito importante do Campeonato Brasileiro, 23 de maio, no Maracanã, contra a equipe do Palmeiras. Para domingo, o técnico Leonardo Jardim tem vários desfalques importantes. Além do Arrascaeta operado, Luiz Araújo ou De La Cruz, um dos dois deve ser o seu substituto. Isso porque Lucas Paquetá está se recuperando de uma lesão muscular na coxa. E o Carrascal, que também poderia ser o substituto do Arrascaeta, cumpre o último jogo da sua suspensão no clássico diante do Vasco. Além deles, Eric Pulgar, volante, está com uma lesão no ombro direito e fora do jogo. Para muitos torcedores, a melhor atuação do Vasco em 2026. Vitória em casa contra o Olímpia por 3-0. Placar que colocou o Cruz Maltino na primeira colocação do Grupo G da Sul-Americana. Às vésperas do clássico contra o Flamengo, a vitória maiúscula na Sula faz o Vasco chegar embalado para enfrentar o principal rival no Maracanã. No único confronto entre os rivais do ano, vitória rubro-negra por 1-0 pelo Campeonato Carioca.
Apesar do bom momento na competição continental, o Vasco vem de derrota para o Corinthians no Brasileirão e é apenas o 10º colocado com 16 pontos. Mas para vencer o rival, o Vasco precisará encerrar um jejum de 13 jogos, já que a última vitória cruzmaltina contra o Flamengo foi em março de 2023. De lá para cá foram 9 vitórias rubro-negras e 4 empates. Thiago Mendes e Andrés Gomes devem retornar ao time titular no Clássico. Assim como Tietê, que teve uma indisposição durante o aquecimento e ficou fora do jogo contra o Olímpia. Já Cuiabano, com edema muscular na coxa, deve ser desfalque mais uma vez. Bom, temos aí então os últimos 15 confrontos entre Flamengo e Vasco, faz 3 anos. A última vitória foi no dia do Vasco, né? Foi no dia 5 de março de 2023, foi 1-0 no Campeonato Carioca. Mas 10 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas essa vitória. André, o retrospecto do Flamengo é muito melhor, por motivos óbvios, mas um Flamengo que tem muitos desfalques, um Vasco que vem empolgado com o jogo da Sul-Americana, ainda assim, e mesmo sendo clássico, é um jogo à parte, ainda assim é um Flamengo muito favorito. Muito favorito. O momento do Flamengo é muito bom, né? É claro, perdeu o De Arrascaeta, é uma queda técnica muito sentida, mesmo porque ele vinha recuperando a cada atuação o futebol espetacular que ele mostrou na maior parte do ano passado e ainda não tinha mostrado em 2026. E o Flamengo com ele é um time muito mais difícil de ser marcado, muito mais difícil de ser enfrentado e contido, né? É uma situação bem diferente quando o De Arrascaeta está em campo, mas infelizmente pelos próximos 9 jogos ele não estará. Mas o elenco mais profundo do futebol sul-americano tem todas as condições de manter o seu nível competitivo, mesmo que não haja nesse elenco um jogador da altura do De Arrascaeta em relação à função, né? Então, não tem no elenco do Flamengo, e se procura essa possibilidade desde 2019, para substituição pura e simples, e o desenho do time se manter, né? A questão da performance individual desse substituto ser parecida com o que seria se o Arrascaeta estivesse em campo. Não dá para fazer isso, mas dá para manter a ascensão que o time vem mostrando, mesmo não tendo vencido fora de casa na Argentina pela Copa Libertadores no meio de semana. O Flamengo é um adversário superior ao Vasco e o normal seria o Flamengo vencer esse jogo. Mas o futebol nem sempre respeita o normal, muitas vezes ele prefere o que é anormal e muitas dessas vezes acontecem quando acontecem os clássicos e os jogos que são diferentes dos outros. O Gustavo dizia agora há pouco aqui que por mais que o Vasco esteja pelo menos passando os sinais, né, de querer se desvencilhar da Copa Sul-Americana, um bom resultado no meio de semana, vitória por 3-0. Aparentemente, o futebol que o Vasco joga na Sul-Americana é um futebol de quem quer tratar a competição a sério. Mas no Campeonato Brasileiro é hora de também se levantar depois da derrota para o Corinthians e não existe nenhuma ocasião melhor do que um clássico de tanta rivalidade e tanta história quanto esse. Pois é, o Renato descansa na Sul-Americana, pelo menos nos próximos agora 2 jogos, ele está suspenso, né? E aí ele vai e joga toda a sua energia no Campeonato Brasileiro, está precisando também. Mas é curioso que a vitória do Vasco sobre o Olímpia, a boa vitória que a gente está vendo aqui, agora não mais, né? Mas que a gente estava vendo os lances por 3-0 e a boa campanha da Sul-Americana, elas geraram ontem no torcedor cruzmaltino uma boa sensação, não só pelo resultado, mas pela boa atuação do Vasco. E olhando para valores individuais que saltaram ali ontem aos olhos do torcedor, nessa tentativa de encontrar caminhos para o Vasco, depois da saída de jogadores importantes, da troca de técnico, etc. e tal. Por exemplo, o Johan Rojas é um jogador que ganhou a 10 depois que o Coutinho foi embora. Claramente é um jogador que trabalha muito bem a bola, com muita qualidade técnica, mas com um nível de intensidade um pouco mais baixo, ainda buscando o seu melhor lugar no time, não é um titular do Vasco, fez um belo jogo. O Adson, acho que foi a grande notícia da vitória do Vasco sobre o Olímpia, ocupando o lado direito do ataque. O Adson é um jogador que, longe de ser brilhante, mas ele é uma formiguinha, ele não para, ficou um tempo machucado, tirou muito do ritmo de jogo dele.
ele agora tentando recuperar esse espaço. E eu até acho que isso vira um certo dilema para o Renato para o jogo de domingo, porque, sim, as respostas dadas em campo mostraram um Vasco melhor contra o Olímpia. Mas é um time leve, um time quase todo reserva, um time leve demais, talvez, para se enfrentar ao Flamengo. Então, talvez os bons sinais da vitória sobre o Olímpia não indiquem o melhor caminho para se enfrentar ao Flamengo na fase que o Flamengo está. Eu acho que esse é o dilema que o Renato tem que encontrar, algum nível de equilíbrio, proteger mais o time em algum setor e talvez optar ou pelo Rojas ou pelo Watson para tentar beber um pouco da fonte das boas notícias do jogo contra a equipe do Olímpia. Mas há claramente uma diferença, não só técnica, porque isso é evidente, mas de nível de futebol. O Flamengo vem num momento muito bom do ponto de vista técnico. E o Vasco vem batendo cabeça por aí. É uma larga vantagem para o Flamengo, que vai ser colocado à prova no Clássico do Maracanã. Paternidade! É isso. Quando falamos hoje em dia de Flamengo e Vasco, jogo deste domingo, 4h no Maracanã, essa é a palavra que vem à cabeça. O famoso Clássico dos Milhões. Um dos maiores do mundo, indiscutivelmente. Mas nesta fase recente, a paternidade está declarada e não precisa nem fazer exame de DNA. O Flamengo tem vencido muito mais o Vasco do que o Vasco ao Flamengo. Nos últimos 33 jogos, 19 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Vasco e 2 empates. Mas o tema do vídeo vai falar sobre um assunto que pode deixar esse clássico ainda mais interessante e tem a ver com Copa do Mundo. Espera aí, hein? Antes eu quero dizer o seguinte, obrigado por estar aqui, se inscreva no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo dando crédito, ative o sininho da notificação e se torne membro do canal Fala João Guilherme e participe do nosso grupo de WhatsApp, que é um sucesso. Você se tornando membro, você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail para falajoãoguilherme@gmail.com com o seu nome completo, nome de usuário no YouTube e número do seu celular com o DDD, que aí nós vamos conferir se você é membro e vamos colocar você no grupo do Zap para assistir o vídeo primeiro, para ter imagens exclusivas dos bastidores, comentários exclusivos pós-jogo, entre outras vantagens, beleza? E resenhar comigo todo dia lá no grupo de Zap. Então manda o e-mail depois que virar membro, que eu estou esperando você. Maracanã, domingo, 4h, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo entre Flamengo e Vasco da Gama. Flamengo chegará com muitos desfalques para esse jogo, não terá o Arrascaeta por algum tempo, não terá Paquetá, não terá Carrascal, mesmo assim terá um elenco muito forte. E vai contar com Pedro. Pedro estará em campo. E Pedro é o destaque deste comentário. Porque a informação é a seguinte, minha gente. Carlo Ancelotti, que esteve no Canadá participando de um evento da FIFA promocional da Copa do Mundo que vai acontecer lá nos Estados Unidos, México e Canadá, a informação é que ele estará atento ao jogo de amanhã no Maracanã e existe até a possibilidade dele ir ao Maraca para acompanhar Flamengo e Vasco. Isso não está confirmado, mas a informação que está confirmada é a seguinte: a bola que o Pedro vem jogando está chamando muito a atenção de Carlo Ancelotti. Ele é um cara que tem acompanhado de perto o futebol brasileiro e tem levado muitos jogadores do Flamengo, né? O Léo Pereira é o último caso. Ele é um jogador que hoje em dia tem grande chance de estar na Copa do Mundo. Danilo já está convocado. Alexandro é o titular da lateral esquerda do Ancelotti. O Paquetá é um jogador que o Ancelotti gosta muito e provavelmente estará na Copa. E essa lista do Flamengo pode aumentar. Porque Pedro entrou na corrida para ser um dos atacantes do Brasil na Copa do Mundo. E principalmente depois da lesão do Estevão, num primeiro momento, isso aí poderia não influenciar diretamente, porque o Estevão é uma outra situação, ele joga pelo lado do campo, ele concorre ali diretamente com o Luiz Henrique,
Tem o Ryan, que pode se dar bem nessa jogada aí também, o Paquetá pode jogar por ali, mas isso está fazendo com que o Ancelotti pense nos nomes que ele vai levar, porque o Estevão praticamente está fora da Copa, e o futebol de Pedro tem chamado muita atenção do Ancelotti. Embora o Endrick, o Igor Thiago, que conquistaram muito prestígio na última data FIFA, o João Pedro, que é um jogador que o Ancelotti gosta muito, e estejam aí muito fortes para ir à Copa do Mundo, o Pedro está embaralhando a cabeça do Carleto. E não é para menos. Ele está percebendo que Pedro é o melhor centroavante brasileiro. Tecnicamente falando, não há um jogador da posição melhor do que Pedro. Endrick é ótimo. Igor Thiago merece ir para a Copa do Mundo pelo que ele está fazendo na Premier League. João Pedro é um ótimo jogador, entre outros nomes que temos aí de centroavantes brasileiros. Mas nenhum deles joga da forma como Pedro joga, fazendo pivô, sendo um exímio finalizador, muitas vezes saindo da área para virar um meia e servir os seus companheiros. E, tecnicamente, ele está num nível muito acima. E está jogando muita bola, né? Em todos os últimos jogos do Flamengo, que ele começou jogando, nos últimos 5 jogos que o Pedro começou jogando, ele fez 6 gols. E só vale golaço, né? O Pedro, ele lembra o Dodô, né? O jogador dos gols bonitos. O Pedro, ele não faz gol feio, cara. É muito difícil o Pedro fazer gol feio. É tecnicamente muito acima, muito refinado. Então, obviamente, que o Ancelotti mesmo declarou que a lista dele não está completamente fechada. Ela está praticamente fechada, mas não está completamente fechada. E essas lesões que têm acontecido e tal, têm aumentado essa margem para que gente nova apareça. Então, o detalhe é o seguinte: todo mundo fala de Neymar, 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 a maioria pedindo para ele ir, outros muitos pedindo para não ir, mas quem está chegando e com força para entrar na briga por uma vaga da seleção brasileira é Pedro. Isso é informação. Se ele vai ser convocado, é um outro papo. Não sabemos. Só no dia 18 de maio. Mas que ele entrou na mente do Ancelotti e o italiano está pensando no nome do Pedro. Está. E vai observar com muita atenção o clássico no Maracanã, neste domingo, 4 da tarde, Flamengo e Vasco da Gama. E aí é o seguinte, o Pedro já está sabendo disso. Se os vascaínos ficaram animados porque Arrascaeta não vai jogar, Paquetá não vai jogar, Carrascal não pode jogar, o Flamengo não tem ali um meia, esse é um motivo de preocupação para os vascaínos, porque Pedro vai entrar babando, bolado, o nosso 9 referência para jogar muito amanhã e dar um passo importante para chegar à Copa do Mundo. A conferir, esse é o recado do João Guilherme para você. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho da notificação, comente à vontade, compartilhe o conteúdo e se torne membro do canal Fala João Guilherme. Estaremos juntos nesse domingo narrando o jogo pela Flamengo TV, a mais querida, e eu acho que eu vou narrar gol do artilheiro abençoado, do apóstolo rubro-negro, de Pedrão Reverência. Tá bom? Grande abraço. Valeu, gente!